Olá, alunos. Então, né, hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu antes das férias, né? Então, a gente estava trabalhando a questão da ecologia, né, do começo desses conceitos principais de ecologia, e começamos a ver um pouco sobre a questão da cadeias e cadeias alimentares, né? Eu postei um vídeo para vocês já irem se familiarizando com essa ideia, né, de como é que funciona isso na natureza. Aquele vídeo sobre os lobos e como eles interferem no ambiente, como no caso lá, aquela região lá nos Estados Unidos, o Parque Nacional lá do Yellowstone, mostrou o quanto a interferência de uma espécie, no caso os lobos, podem mudar até a paisagem do ambiente. Né? Só para vocês terem uma ideia de como as relações entre os seres vivos são complexas e como elas interferem no funcionamento até do nosso planeta. Né? Então, a vida na Terra tem essa característica de relacionar vários seres vivos, todos eles dependentes, né? Uma teia de relações ecológicas que sem ela a vida não acontece. Né? A cadeias alimentares é um exemplo dessas redes de ligação que existem entre os seres vivos. Né? Existem vários outros que a gente vai ver para frente. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha rápida, só para relembrar os principais termos, né? E ver também a diferença entre teias e cadeias alimentares, porque depois a gente vai ter uma avaliação sobre esses assuntos, né? Que a gente já viu antes das férias. Então tá, primeiro vamos começar por onde começa uma cadeia alimentar. Né? A cadeia alimentar ela começa pelos seres chamados produtores. Né? Porque os produtores eles produzem a matéria orgânica, que vai ser, né, fonte, como se fossem os tijolinhos para a vida. Né? Então, alguns seres têm a capacidade de fazer isso, produzir esses tijolinhos para compor os seus corpos. Né? Nesse processo por exemplo, a fotossíntese, né? Que é a capacidade de pegar a luz, né? Pegar gás carbônico, água, né, e fazer uma reação química que produz glicose. Isso aí vai ser uma matéria orgânica, no caso, um tipo de açúcar chamado glicose, que vai sustentar, que vai dar energia para que a planta continue viva, né, continue crescendo, fazendo suas coisas, produzindo folhas, produzindo flores, frutos, dependendo do tipo de planta, né? Então, essa capacidade de transformar matéria, né? Matéria inorgânica, que a gente chama, que é matéria inorgânica, é aquela que está em qualquer lugar, tipo, em qualquer lugar do universo existe isso, água, sais, minerais, né, gás carbônico, oxigênio, isso pode existir em qualquer lugar do universo, e a gente encontra isso em vários planetas, no Marte, por exemplo, tem gás carbônico, né, tem até água, mas lá não tem vida. Qual é a diferença aqui no nosso planeta? Que existem seres que têm a capacidade de transformar isso em substâncias orgânicas, compostos orgânicos. Pegar esses bloquinhos, que são essas substâncias químicas, e juntar eles e formar substâncias novas, que podem ser usadas para formar os corpos desses seres vivos, tá? Ou então para produzir energia quando eles precisam. No caso, a glicose é uma substância que os seres vivos usam para gerar energia para continuar vivo. Nós também utilizamos essa glicose, que quando a gente se alimenta, né, a gente transforma isso em energia, com a ajuda do oxigênio. É tudo, né, tudo por conta de reações químicas que isso acontece. Né? Então, as plantas têm essa capacidade de produzir a matéria orgânica, né, através da fotossíntese, dessa reação química, que acontece mais ou menos desse jeito aqui. Né? Gás carbônico mais água, somados nessas substâncias químicas e a energia luminosa, é capaz de produzir uma molécula chamada glicose, né, que tem essa fórmula aqui, o C6H12O6, né? E aí libera oxigênio nesse processo. Então, por isso que as plantas produzem oxigênio. Porque nos processos de fotossíntese, elas produzem a glicose. Mas é um subproduto da fotossíntese, o oxigênio, que é eliminado pela planta. Naquele momento, ela não tá necessitando dele. Depois, ela captura novamente para fazer a respiração dela, porque ela também respira oxigênio e aí produz a energia através da queima da glicose com oxigênio. Então, a fotossíntese é uma reação química completa. A fotossíntese, as plantas têm essa capacidade de tanto produzir o combustível que vai manter elas vivas, até mesmo o oxigênio que vai ser usado para queimar esse combustível. Né? Então, elas são chamadas a gente vai mais para frente, que elas são chamadas autotróficas. Então, o que é orgânico e o que é inorgânico? Compostos orgânicos, ou seja,
que não estão organizados, não foram feitos por muitos, né? A gente costuma dizer que geralmente os compostos orgânicos são feitos por seres vivos, né? E os inorgânicos existem na natureza em qualquer lugar do universo, água, gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, que a gente viu lá no ciclo, né? E os compostos orgânicos, eles estão organizados, né? Usam carbono, oxigênio, nitrogênio para produzir substâncias que vão ser utilizadas no corpo dos seres vivos. A glicose, que vai gerar energia, o amido também é uma fonte de energia, que na verdade são moléculas de glicose que vão se juntando e formam amido, mas as proteínas também, que a gente viu lá no ciclo do nitrogênio, que é importante, que as plantas conseguem transformar esse nitrogênio, né? Na verdade, as bactérias transformam o nitrogênio do solo para nitratos, as plantas transformam isso em proteínas, e aí as proteínas chegam até a gente pela cadeia alimentar. Por isso que a gente tem, né, tá vendo essa sequência de informações para entender como é que ela funciona de maneira geral, né? Esse funcionamento, esse ciclo da matéria que acontece na cadeia alimentar. Então, existem os seres autotróficos, que produzem a matéria, por exemplo, aqui a alga, né? E existem os seres que não conseguem produzir por exemplo, a glicose, não fazem fotossíntese. Todos os outros seres que não fazem fotossíntese são os chamados heterotróficos, eles precisam se alimentar dessa matéria orgânica produzida por outros seres vivos, né? Então, as algas são seres autotróficos que têm essa capacidade de produzir a glicose pela fotossíntese. Mas não só as plantas e as algas, bactérias também têm algumas bactérias que fazem fotossíntese, né, como as cianobactérias, elas são bactérias que fazem fotossíntese também, são chamadas de águas azuis. Mas existem ainda algas microscópicas, né, que produzem. O plâncton no plâncton tem muitas dessas algas microscópicas produzindo oxigênio, fazendo fotossíntese. A gente vai chamar eles de produtores do ecossistema, né? Mas existem ainda seres autotróficos que não fazem fotossíntese e vivem em lugares onde não existe luz. Essa aqui são uma exceção. Existem bactérias que têm a capacidade de se alimentar de substâncias químicas, por exemplo, que nem o enxofre que sai de vulcões que estão lá no fundo do oceano, a 8.000 metros de profundidade, onde praticamente não tem de vida nenhuma, e aí tem lugares que está cheio de seres vivos lá vivendo no escuro total, lá, porque aquela região é tão funda que a luz não chega lá, a gente chama de regiões abissais, né, onde tem aqueles peixes com aquela luzinha pendurada na cabeça, que nem a gente vê lá no filme do Nemo. Isso tudo existe, mas existe uma região do oceano onde a luz não chega. Como é que a vida prospera nesse lugar, né? Então, existem bactérias que conseguem se alimentar do enxofre que sai dessas fumarolas, que a gente chama, são mini vulcões que estão embaixo do oceano, liberando lava, né, enxofre, carbono, calor também, porque precisa de calor, né, para a vida se desenvolver. E aí as bactérias se desenvolvem em volta daquilo, começa a proliferar um monte de bactérias que se alimentam deste enxofre. E aí o que acontece? Outros seres que vão lá filtrar a água se alimentam dessas bactérias. E aí chegam crustáceos, como, né, caranguejos, outras coisas, se alimentar dos filtradores. E aí começa toda uma cadeia alimentar do fundo do oceano, aonde não chega a luz, né? Então, isso aqui é uma exceção de seres que são autotróficos, a gente chama de quimiosintetizantes, que eles conseguem sintetizar o alimento deles de substâncias químicas, como o enxofre, né? Existem outros exemplos, mas vamos ficar na questão dos autotróficos que usam a luz, que fazem fotossíntese, que são a maioria deles, e também a gente precisa entender como é que funciona a cadeia alimentar de modo genérico, geral, né? Então, essa capacidade de produzir a matéria orgânica através da fotossíntese, utilizando gás carbônico e água, faz com que no estudo das cadeias alimentares a gente chame esses seres autotróficos de produtores na cadeia alimentar, porque eles começam a cadeia alimentar produzindo a matéria viva, né, essa biomassa, que a gente chama de biomassas, né, a matéria que vai dar origem, vai servir para os corpos das plantas, mas à medida que os seres herbívoros se alimentam das plantas, eles vão utilizar essa matéria também para compor os seus corpos, e assim a matéria vai circulando na cadeia alimentar. Os seres que não conseguem produzir a glicose, chamados de heterotróficos, né, como a gente viu aqui, animais, fungos, protozoários, enfim, todos que não conseguem produzir
essa matéria pela fotossíntese são chamados de consumidores, né? Então, eles podem ser consumidores se alimentando diretamente da matéria, né? Ou herbívoro ou carnívoro, ou então ainda existem os decompositores também, que são heterotróficos, que eles vão desfazer a matéria orgânica e transformar ela em matéria mais simples, matéria inorgânica que a gente estava falando, vai voltar a ser carbono, que vai para a atmosfera, vai voltar a ser nitrogênio, que vai ficar no solo, né? São os elementos mais simples. Isso fazem os decompositores. Então, no ecossistema, a gente tem essa diferença entre produtores, consumidores e decompositores. Tá? E eles estão todos interligados, formando uma rede, na verdade, um ciclo, né? Porque se a gente parar para pensar, a cadeia alimentar, ela, na verdade, é um ciclo da matéria, como se fosse uma reciclagem, onde tem a produção, começa a crescer uma plantinha lá, ela começa a se desenvolver, pegando carbono, pegando água, e vai crescendo, vai produzindo energia para continuar viva. Mas nesse processo da cadeia alimentar, herbívoros comem a planta, absorvem a energia que ela tinha, né, adquirido durante a vida dela e também, né, a matéria que forma o corpo dela, as proteínas lá que a gente viu lá no ciclo do nitrogênio, vai começar essa matéria vai compor o corpo dos herbívoros também, ao longo da vida deles, se alimentando das plantas. E aí os carnívoros se alimentando do herbívoro vai fazer a mesma coisa, vai tirar a energia né, a digestão, vai fazer esse processo, e tirar a energia dos corpos desses seres que se alimentaram, construir seus corpos também com esses bloquinhos de matéria que tinha no corpo do herbívoro. Então, e aí o que acontece no final? No final, todos os seres que passaram por esse processo, eles têm um ciclo de vida, eles morrem, e aí entram os decompositores que vão pegar, desfazer a matéria que fazia parte do corpo deles, é como se fosse um monte de bloquinho, pensa nos bloquinhos lá do Lego, montando toda a estrutura das substâncias químicas que né, que estavam no corpo formando o corpo, formando as células, formando os ossos, né, formando os músculos de um animal, por exemplo. Os decompositores têm a capacidade de desmontar tudo isso, e isso volta tudo a ser carbono, água, volta a ser nitrogênio que vai para o ar, né, e volta a ser substâncias simples. Né? Isso é a decomposição, a decompor a matéria. Estava em moléculas orgânicas, proteínas, né, glicose e tal, e aí a decomposição desfaz tudo isso e volta a ser só carbono, nitrogênio. Né? Então, na verdade, isso é decompor, né, desfazer a matéria orgânica. E aí, essas substâncias simples vão servir novamente plantas fazerem os seus ciclos. O nitrogênio volta para uma planta que estava lá crescendo, carbono também no processo de fotossíntese, o oxigênio que saiu do decomposição de algum ser vai ser respirado por um outro que tá vivo. Então, é uma reciclagem da matéria acontecendo nesse processo de cadeias alimentares. Tá? Então, os produtores, eles ocupam o primeiro nível, a gente chama de nível trófico, numa cadeia alimentar. São eles que produzem a matéria, como a gente já falou. E os consumidores, por exemplo, os consumidores que se alimentam diretamente das plantas, a gente chama de herbívoros, né? Eles são os consumidores de primeira ordem, eles que se alimentam, são os primeiros a se alimentarem. Geralmente eles têm que se alimentar muito mais, porque precisam de uma quantidade muito maior de alimento para conseguir tirar a energia das plantas, né? Enquanto conforme a cadeia alimentar vai crescendo, os carnívoros vão precisar comer um pouco menos, cada vez um pouco menos, porque a energia já está mais concentrada, né? Ó, os carnívoros aqui, né? Se alimentam de herbívoros, então eles são consumidores de segunda ordem, e os de terceira ordem seriam aqueles que comem até os carnívoros, né? Alguns animais se alimentam de outros carnívoros. Enfim, essa questão de nível trófico não é tão importante. É importante vocês entenderem que existe esse fluxo de energia e de matéria passando entre produtores, consumidores e depois termina o ciclo dos decompositores, que volta tudo de novo e a vida existe na Terra por causa disso, por causa desses ciclos que se renovam sempre, né? A vida só é possível na Terra porque ela se renova a partir desses ciclos, da decomposição, e novamente começa tudo de novo. Senão a vida teria só uma linha, já teria acabado na Terra desde lá no início, lá há bilhões de anos, quando ela surgiu. Se não tivesse um ciclo para se renovar, ela já teria começado e terminado e acabou a vida na Terra. Né? Mas como
tem esse fluxo de energia sempre constante de renovação, de reconstrução, de novos seres nascendo, se desenvolvendo, outros seres morrendo e se decompondo para ser, para ter matéria-prima para novos seres se desenvolverem, é o que a vida continua. Né? Então, aqui, fungos e bactérias são os principais agentes da decomposição, né? Que conseguem, daí, se alimentando da matéria morta, devolvem para o ambiente substâncias inorgânicas, como a gente já falou. Né? As bactérias geralmente se alimentam, vão decompor tecido animal, né? Enquanto os fungos preferem bastante os tecidos vegetal, as plantas. Geralmente, o fungo decompõe planta, né? Liberando substâncias químicas, fazendo com que quebre as moléculas que formava né, aquela planta, aquele ser vivo, e aí devolvendo para o ambiente substâncias químicas simples. Agora, as teias alimentares, né? As teias alimentares estão cadeias alimentares, só que elas são, na verdade, quando a gente olha para o ambiente natural, a gente não vê essa sequenciazinha de produtor, um consumidor secundário, terciário e decompositor e acabou. Não, na verdade, é tudo uma bagunça, né? É um monte de ser vivo, todos eles vivendo no mesmo ambiente e tal. Então, uma teia alimentar é um monte de cadeias alimentares ao mesmo tempo. É assim que funciona na natureza. Uma rede de conexões, né, e vários produtores, vários consumidores, né, uma, uma rede de conexões aqui, como eu tinha falado. Então, uma cadeia alimentar é só um recorte dela, para a gente entender. Por exemplo, aqui, ó, tem aqui a verdura. Aí tem a zebra, depois tem a onça, né? Aí tem os decompositores. Só essa salinha aqui, essa linha entre esses grandes mamíferos e a planta, é uma cadeia alimentar. Mas ela não acontece assim na natureza, né? Essa zebra aqui, ela pode ser alimento acaba sendo alimento de outros seres, ou então ela se alimentar de outros tipos de plantas, né? Enfim, a onça, ela não se alimenta só de zebra, ela pode se alimentar de vários outros animais que acabam sendo alimento de outros. Enfim, é uma rede, uma teia muito maior do que a gente às vezes consegue entender. Então, por que, que a ideia de cadeia alimentar é para a gente entender um pedaço dela, para a gente entender que na natureza todos os seres acabam entrando em conexão nesses processos. Por que, que é importante entender isso? Porque quando acontece alguma coisa, algum desequilíbrio ambiental, a caça, a extinção de espécies, nessas teias, nessas redes de comunicação, que vai aparecer o resultado da nossa interferência. Por exemplo, se eu achar que todas as cobras são ruins e matar todas as cobras, é possível que alguns animais comecem a se reproduzir porque não tem predador, como, por exemplo, os ratos aqui, e vão se tornar uma praga por conta de uma interferência que nós causamos quando extinguimos uma espécie, né? Ou, por exemplo, a caça de alguns animais. Vamos liberar a caça de animais, tal. Daí começa a comer, por exemplo, grandes herbívoros. E aí outras espécies começam a desaparecer porque dependiam daqueles animais para sua alimentação. E tudo isso vai causando vários outros problemas. Por exemplo, até insetos desaparecendo significa que plantas podem, de repente, deixar de ser polinizadas. E aí, plantas param de produzir frutos e sementes. Tá? Então, é toda uma rede de conexões que, quando existe alguma interferência, o resultado vai muito além simplesmente do desaparecimento de uma espécie. Isso pode resultar em todo um processo de desfazer essa teia alimentar, né, e causar vários outros problemas futuros, né, como a gente já viu várias vezes acontecer. Por exemplo, já existem situações onde não existe mais polinizadores para morangos, por exemplo, para algumas frutas em alguns países, por conta do uso de agrotóxicos, e aí eles estão agora tendo que fazer uma coisa manual, que é muito mais difícil, eles não conseguem fazer como as abelhas faziam, né? Então estão produzindo muito menos, tá? Estão perdendo plantações por causa disso, porque não produzem frutos se não tiver a polinização. Né? Então, é o resultado de uma interferência no ecossistema. Né? Então, por isso que a gente fala que é tão importante a gente entender e a gente
falar sobre proteção de espécies, sobre leis que protegem a natureza por causa disso, porque tudo está relacionado, tudo está conectado. Quando alguma coisa interfere nesse funcionamento de um ecossistema, todo um ecossistema pode se desfazer e afetar a vida de todos os seres que estão envolvidos. Se a gente está num planeta que toda a vida está conectada. Então, não é muito inteligente a gente estragar essas conexões que vão interferir na nossa vida de forma, talvez não agora, talvez não amanhã, mas num futuro não muito longe, a gente vai ver o resultado disso. Tá? Então, as teias alimentares são essa rede de várias cadeias alimentares. Então, como é que a gente pode pensar isso para responder de forma mais simples? Uma cadeia alimentar é essa ligação entre produtores, consumidores e decompositores. Uma cadeia alimentar é a união de várias cadeias alimentares no mesmo, né, no mesmo esquema. E, na verdade, o que é isso que a gente faz? Para a gente entender a natureza, a gente, às vezes, tem que colocar isso no papel, fazer um esquema para a gente entender, fazer um desenho, fazer essas linhas, porque sem isso a gente não consegue entender como é que funciona a coisa direito, né? Uma forma de a gente conseguir botar isso no papel e a gente entender, tentar estudar sobre isso. Se a gente ficar só olhando, né, a natureza, a gente não consegue entender nada do que acontece ali. A gente precisa tirar pedaços do que a gente entendeu e depois fazer essa juntar as pecinhas do que a gente vai entendendo ao longo do tempo, aprendendo sobre isso, certo? Então essa era a aula para a gente entender sobre vou revisar o que é cadeias e cadeias alimentares e esses nomes que existem entre produtores, quem é produtor, quem é consumidor, o que é um decompositor. Isso tudo é importante que vocês relembrarem, até nas próximas nas aulas que já passaram, para poder fazer a nossa avaliação tranquila. Então, seria isso. Então, até a próxima.